Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de liberar essa palavra, que há algum tempo tem queimado no meu coração. Há algum tempo eu venho meditado nela. Sabe quando você vai tomar banho? Não sei se você já teve essa experiência, vem um versículo na sua mente, e você fica ali meditando naquele versículo, e Deus vai revelando tantas coisas, que depois se você for pôr num papel, ou tentar reproduzir, você não consegue. De tão profundo que Deus falou com você. E essa ministração nasceu desse lugar. A mesa que você se alimenta te define. As mesas que você se assenta te definem. Sabe, as suas escolhas hoje vão definir o seu amanhã. Eu gosto de falar que quando toda caminhada, por mais longa que ela seja, ela começa com um passo. Por mais longa que a caminhada seja, ela inicia com um passo. E quando a gente dá um passo em direção ao Senhor, uma escolha, parece que nada mudou. A gente faz um dia, parece que nada mudou. A gente faz 2 dias. Quantos de nós desanimamos no segundo passo? E a gente diz assim, nada mudou. Mas sabe que a transformação é de passos em passos. E existem alguns frutos que nós só conseguimos desfrutar com a perseverança. Então as suas escolhas hoje, por mais pequenas que sejam, vão definir aonde você vai estar amanhã. Sabe, eu sei que muitas de nós, e eu me incluo dentro disso, e tenho orado por isso, e eu sempre falo, não pensem que você está vendo aqui uma mulher pronta, uma mulher completamente curada, uma mulher perfeita, uma mulher que não tem mais nada para aprender. Gente, existem curas na minha vida que estão acontecendo hoje. Sabe, existem momentos, existem situações que Deus reserva para nos curar. Eu digo para vocês que eu não alcancei tudo. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que Deus reservou para mim, e assim somos todos nós. Todos nós estamos em fase de construção, reconstrução. Deus está nos moldando. Então, às vezes você já percebeu que o seu dia passa, e você foi levado pelas circunstâncias, e não pelos propósitos pelos quais você deveria estar naquele dia fazendo? Já percebeu isso? Que você é levado pelas emergências. Ai, fulano aconteceu isso, por favor me ajuda. Ai, Beltrano aconteceu aquilo, por favor me ajuda. Você percebe que aí você deixa de fazer as coisas que era para você fazer, e você começa a ser levado pelas circunstâncias. Quantas vezes acaba o dia, a gente fala assim, meu Deus, eu não fiz nada do que eu deveria ter feito. Eu não dei conta da minha vida. E sabe algo que Deus está nos ensinando aqui? Para todo benefício existe um trabalho. Para todo fruto realmente verdadeiro dentro da nossa vida, nós precisamos pagar um preço. E sabe algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias? De sermos intencionais no nosso propósito. Intencional. Quando você é intencional no seu propósito, ninguém é capaz de tirar você do foco. Você não é mais levado pelas circunstâncias. As circunstâncias se adequam a quem você é. E ela começa a ser transformada porque os frutos daquilo que é intencional na sua vida começam a vir para fora. Por exemplo, uma pessoa recebe uma palavra aí. Você vai falar inglês. Eu vejo sim o Espírito Santo te dando facilidade nisso. E aí você faz o que com essa palavra? Você vai para dentro de casa e não faz nada. Não lê um livro em inglês. Não faz um cursinho. Não faz nada. Você não é intencional. E Deus já falou para você, aprenda inglês. Dentro do seu chamado eu quero que você fale inglês. E aí você vive fazendo outras coisas. E aquilo que Deus chamou. E o que acontece? Começa a atrasar propósitos de Deus para a sua vida. Porque se você precisa ter essas virtudes que só são geradas através da intencionalidade. Quem que está me entendendo? Quem às vezes se sente levada pela circunstância? Quem aqui precisa ser mais intencional? Seja intencional, esse é o segredo. Não abra mão. Às vezes, sabe, dentro desse processo você vai ter que dizer não. Eu tenho aprendido isso, gente, como é difícil eu não sei para você, mas para mim é muito difícil dizer não. Porque eu fico assim, que a pessoa vai ficar triste. Poxa, eu também queria abençoar a pessoa. Eu recebi só esse mês
eu não sei quantos convites para fazer live. E eu acho lindo, porque são projetos genuínos, pessoas que realmente estão em Deus, mas eu disse assim, Deus, se eu atender a quantidade de demanda, eu não vou ser intencional naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou escrevendo um livro. Eu estou com um projeto novo nascendo, nós temos a conferência de mulheres. Para que Deus me chamou? É para estar fazendo várias lives? Não. Ele me chamou para isso, então eu preciso dizer não e ser intencional no meu chamado. Quantos convites você já fez, você já disse sim, que era para você ter dito não, e te roubaram do lugar que Deus queria que você estivesse? E pela misericórdia de Deus, quantas vezes você teve noção que isso aconteceu? Poxa, eu perdi, é verdade, eu não devia ter ido. Então seja intencional. Porque se você for levado pelas circunstâncias, você vai acabar perdida. Perdida. Sem saber para onde ir, longe do seu propósito. E eu sei que nós estamos vivendo uma geração que me dá medo. Porque falando de cristãos, não estou falando de pessoas que não são cristãs, estou falando de cristãos. Nós temos a tendência de esculpir Deus à nossa vontade. Você entende isso? Nós esculpimos Deus à nossa vontade, ao que nós queremos. Então nós modelamos o nosso Deus. O meu Deus, Ele pensa assim a meu respeito. O meu Deus, Ele quer isso comigo. Mas é ao contrário, é Deus que vai esculpir o nosso coração e a nossa vida. E é Deus que vai nos modelar. Quantas vezes eu vejo mulheres, sabe? Elas, não, eu quero a vontade de Deus. Deus, faz a tua vontade na minha vida. Mas a vontade de Deus já está idealizada para ela. Ela já idealizou qual vai ser a vontade de Deus. E Deus está falando assim, ei, abre a mão das suas idealizações. Deixa eu te dar o presente da frustração para você viver aquilo que eu separei para você viver. Às vezes você olha a frustração como uma coisa tão ruim e Deus olha como um presente para a sua vida. A frustração vai te levar realmente a viver a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre sermos intencionais nas nossas decisões. Eu sei que é fácil obter benefícios sem nenhum trabalho, sem pagar nenhum preço. E se você for olhar hoje, o que mais oferecem para a gente é isso. Eu estava conversando com um pessoal outro dia, uma pessoa tem um negócio. Para o teu negócio impulsionar, você tem que comprar seguidores. É um custo. Não tem custo, né? Porque é um benefício. Porque a gente sabe, quem entende, que organicamente, tudo que é orgânico é melhor. Inclusive, para uma empresa, ter seguidores orgânicos. E aí as pessoas querem passar por cima de um processo, para alcançar um benefício. Por exemplo, eu sempre falo aqui, vou repetir, que é um exemplo para mim importante, que é o georredutor, gente. Eu estou com 2 potes lá em casa de georredutor. Eu confesso para vocês. Um eu comprei, outro eu ganhei. E quantas vezes na noite, depois de comer daquela pizza, e não foi uma pizza, eu comi até o meu estômago não aguenta mais, porque até isso é falta de controle. Até isso é não ser intencional. É comer até doer. Sabe, eu vou fazer valer o meu dinheiro. É R$14,90 à vontade, mas agora vai ver. Então, não importa se ela é de alho e óleo, não importa. Sabe aqueles nomes difíceis para a pizza? Não importa o que tem dentro, o que vai, o que não vai, eu quero é botar para dentro. E quantas vezes, depois de uma situação dessa, eu passava com uma fé sobrenatural, o georredutor. Uma fé sobrenatural. E eu passava o gel com muita fé, porque ele ia fazer. Gente, em nome de Jesus, os gels redutores que você tem usado para a sua vida, para a sua fé, para benefícios que você só vai conquistar quando você se posiciona. Eu sei que eu poderia falar uma palavra aqui, uau, mas a verdade é que quando nós nos posicionamos, quando nós somos intencionais no nosso chamado, naquilo que Deus chamou, nós obtemos benefícios que nós nunca caminhamos. Gente, eu digo para vocês que eu mesma, às vezes eu olho para mim e digo, Deus, quem é essa mulher? Por que eu nunca conheci ela? Por que ela não veio para fora anos antes? E Deus falou comigo, porque você escondeu ela, porque você deixou
de fazer coisas que eu já tinha colocado para você fazer, trilhado um caminho. Você não tem noção de quem você é quando você deixa Deus conduzir a sua vida. É impressionante como os desafios, é engraçado, que quando eu vejo uma mulher com a vida paralisada, eu sempre vou num caminho que não falha. Eu pergunto, qual foi o desafio que você fugiu na sua vida? Toda paralisação acontece por um desafio que foi abortado. E sabe qual é o segredo? Retomar aquele desafio. Sabe o que o desafio faz com você? Ele te transforma, ele faz você crescer. E é por isso que o tempo todo Deus está desafiando a gente. Você já viu como é que os nossos bebês crescem? A gente não desafia eles o tempo todo. Para eles andar, a gente fica desafiando eles com distância maiores. Para tirar a fralda, a gente causa um desconforto. Deus faz exatamente conosco. Ele está sempre nos desafiando para dizer, ei, vem para perto de mim. Vem aqui, eu quero estabelecer coisas profundas dentro de você que você ainda não conhece. Você precisa confiar em mim. E essa palavra das mesas fala muito ao meu coração, porque define muito quem nós somos. E a minha história começa bem aqui. Impossível falar de mesas que me definem. Impossível falar desse tema sem lembrar das mesas que eu precisei abrir mão para ser construída por Deus. Impossível. Porque eu lembro que no dia que eu me converti, eu já era cristã desde pequena, mas para mim teve aquele dia que tudo abriu. Eu era cristã, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu não entendia quem era Deus, eu não tinha Ele como meu pai. Eu não tinha um relacionamento com Deus. E naquele dia, num culto simples, sem muita expectativa, Deus veio até mim e Jesus se revelou de uma forma muito profunda. Eu não sei se algumas pessoas aqui já tiveram essa experiência, mas de repente eu entendi quem era Jesus de uma forma muito forte. E eu fiquei, meu Deus, sabe? E para quem nasceu de novo, sabe do que eu estou falando, que tudo muda em questão de a sua visão, tudo faz sentido e outras coisas perdem o sentido. E você é transformado de uma forma muito grande. E eu lembro que durante aquele processo, dentro da igreja, naquele mesmo dia, quando eu fui para o carro, eu comecei a chorar. E eu tive um medo dentro do carro, porque eu já tinha tentado mudar outras vezes e não tinha conseguido. Eu já tinha tentado manter um relacionamento com Deus através da leitura da palavra, de oração, mas não durava mais de 5 dias, eu desistia e voltava para a minha velha vida. Então, na minha velha vida, eu andava distante de Deus, eu mesmo tomava minhas decisões. Mas naquele dia, dentro do carro, eu falei, ai Deus, eu te amo, minha vida é tua, eu entendi quem é Jesus, mas eu não vou ter força para caminhar contigo. E quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei no meu quarto, a palavra do Senhor veio ao meu coração. E veio aquela palavra dentro, interna, dizendo assim para mim, filha, abre mão da televisão por 1 ano. Gente, há 20 anos atrás, a televisão era quase igual ao celular. Há 20 anos atrás tinha internet, mas era aquela discada, você lembra aqui, né? Quem lembra? Quem tinha um computador era milionário. E então a televisão era, e eu amava a novela da Jade. Eu não perdi um capítulo, não importa onde eu estivesse, eu ia assistir a Jade, eu me sentia a Jade, sabe? Quem usou aquelas modas ridículas, que misericórdia. Gente, até isso, né? Olha como a televisão, ela discipula. Você vê, você está rindo, mas você vai me entender. E eu tinha coisas que era para mim até me envolver na igreja na época, eu não me envolvia. Capaz que eu vou perder a novela. E aí, eu lembro que naquela noite, Deus falou comigo, 1 ano sem TV. Eu falei, Deus, mas por que 1 ano sem televisão? E aí eu não entendi, mas eu lembro que eu quebrei a minha antena. 3, 4 pedaços. Era aquela antena com o bombril em cima. Aí eu botei o bombril na cozinha, quebrei a antena. E naquela noite, eu descobri que Deus estava tirando uma mesa da minha frente e colocando outra. Deus estava mudando o cardápio. E eu fui entender que a novela estava me discipulando.
E eu entendi que existem alimentos que transformam a gente. Na verdade, eu tenho nutricionistas aqui, mulheres trabalharam da nutrição, levanta a mão bem alto. Tem? Tem nutricionistas? Não, não tem. Mas se você for falar com uma nutricionista, ela vai repetir essa frase para você: você é aquilo que você come. Isso é uma verdade, porque se você hoje para de comer glúten, lactose, açúcar, e você tem uma alimentação saudável, o seu corpo vai mudar drasticamente. A mudança interna vai ser externa. Então aquilo que você se alimenta muda você de uma forma incrível. E essa realidade natural é uma realidade espiritual, porque daquilo que nós nos alimentamos é aquilo que nós somos. E eu lembro que aquela mesa foi tirada e Deus colocou uma mesa. E até teve uma tarde que eu estava em casa. Sabe quando sai a televisão? Tem gente que não cozinha sem televisão. Tem gente que não dorme sem a televisão. Eu lembro que eu era uma dessas pessoas. E um dia, assim, parece que estava um vazio na minha vida, sabe? Quem sou eu agora? E aí veio uma palavra assim no meu coração, a Bíblia. Eu, tá, amém. E quando eu abri a Bíblia, abri em Isaías 55, que dizia assim: aquele que tem fome e sede, vem até a mim, beber de graça. E Deus falou: filha, eu estou mudando o teu cardápio. Começa a comer da minha presença, começa a comer daquilo que eu estou te dando, que vou fazer transformações na sua vida. Gente, hoje eu colho frutos daquela época de plantio, das ações intencionais, das minhas decisões intencionais, à vontade de Deus. O que eu queria? O que a minha carne queria? Ver televisão. Mas o que o Espírito Santo estava me movendo era para esse lugar que eu precisava ir. E eu queria que você abrisse em Êxodo 25, 23. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Que diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67 centímetros e meio de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Coloque sobre a mesa os pães da presença, lá no 30, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Até esse dia aqui, uma mesa nunca havia sido mencionada ou usada dessa forma. E você sabia que essas medidas aqui até hoje são as medidas usadas para as nossas mesas convencionais? A mesa que você usa na sua casa foi medida no céu. Por isso que a mesa é um altar e um lugar poderoso dentro da nossa família. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque Deus estabeleceu que na mesa ia existir o pão da presença. Ele estava dizendo assim: ei, eu estou estabelecendo uma mesa e eu estou colocando um alimento em cima dela, e esse alimento é para você comer, porque ele tem benefícios que nenhum outro vai trazer. E eu queria falar para vocês de algumas mesas que nós somos convidados o tempo todo, porque a mesa que você se assenta fala muito sobre você, define quem você é. E eu quero falar dessas mesas que nós precisamos nos debruçar e alimentar. Tem mesas que vão transformar a nossa vida. E o Espírito Santo está nos impelindo hoje a desfrutar dessas mesas. Deus está estabelecendo algo nos próximos dias. Gente, esse ano de 2020 ele não está perdido. Escute o que eu estou falando para você. Ele é um tempo profundo de realinhamento. Agora se prepare para 2021. Eu sei que esse ano veio muita coisa para fora, e talvez muita sujeira, mas o ano de 2021 vai ser marcado, que Deus vai levantar homens e mulheres improváveis. Deus vai levantar pessoas que estão escondidas e que comem em cardápios e mesas que o céu estabeleceu. E eu quero falar sobre algumas mesas para vocês. E a primeira mesa que nós vamos passar, e que hoje está na nossa frente aqui, é a mesa da renúncia. Essa mesa tem o poder de estabelecer sobre você autoridade e revelação jamais vista.
Essa mesa é uma mesa que define dentro de nós aquilo que está no coração de Deus. Eu vou falando vários versículos, se você quiser abrir, você abra, mas se você quiser anotar, você anote para você ler em casa depois. Hoje nós vamos passear pela palavra. Em Daniel 1:8, diz assim: Daniel, porém, decidiu. Olha isso, Daniel, porém. Sabe de uma coisa? Deus vai falar assim: a Maiara, porém, vai fazer isso, aquilo. O fulano foi, o Betrano foi, porém, você não vai. Toda mulher que caminha com Deus vai ter o porém na vida dela. E esse porém define os lugares que você precisa estar e aqueles que você precisa dizer: não, eu não posso estar nesse lugar. E a Bíblia diz aqui, Daniel 1:8, Daniel, porém, diante de tudo isso, ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Sabe, a decisão, ela tem um poder incrível. Você já viu que quando você vai fazer algo por empolgação, não passa rápido? Chega aquela sua amiga magra, numa festa que você, depois da pandemia, ela parece magra na sua frente, você fica... Oh! A primeira pergunta que a gente faz, o que é? O que tu fez? O que tu fez que tu emagreceu? E ela vai contar. Aí eu fiz isso, fiz aquilo. Bom, dali daquela festa, você já vai direto para a farmácia. Você está empolgada. Não, vou tomar esse remédio, eu vou fazer isso. Não dura 2 dias. Quem assim já fez isso? Comprou shake, comprou coisa, está lá com shake, mofou, você teve que ir para o lixo. Quantas vezes? Mas quando você decide, há uma decisão no seu coração, ninguém te tira desse lugar. Por isso que Deus está chamando mulheres que decidem intencionalmente onde elas devem estar. E essa mesa talvez seja a primeira mesa que nós somos convidados a nos assentar. É a mesa da renúncia dos outros banquetes. Eu digo sempre, é muito fácil alguém falar assim: eu não me vendo, mas ninguém quer te comprar. Entende? Eu não como isso, mas ninguém te ofereceu. O grande lance é quando todo mundo quer te comprar e você não se vende. É quando tem vários banquetes na sua frente e você diz não. Isso só alguém decidido faz. Entende? Às vezes, eu vou dizer para você, alguns banquetes que são colocados na nossa frente são de Deus, apesar de não ser. Deus diz assim: eu quero que você tenha o poder da escolha, eu não quero que você coma na minha mesa porque você não tem opção. Eu quero que você escolha estar comigo. Às vezes algumas pessoas vêm e falam para mim: ai, está tão difícil andar com Deus. Os meus amigos mandam mensagem direto, eu falo: que oportunidade! Que oportunidade de você recusar um banquete para entrar em outro. Porque quando você entra no lugar de renúncia, você tem autoridade para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel, ele disse: eu me recuso a comer desse banquete, eu decido no meu coração que eu vou comer apenas aquilo que Deus colocar. Talvez hoje você precise renunciar a mesas que estão colocando sobre você, na sua frente. E olha que interessante, a Bíblia diz que passados 10 dias, Daniel diz assim: eu não vou me contaminar com isso, com as iguarias do rei. Ele estava na Babilônia. O rapaz que era comandante ali da mesa e de todos os afazeres ali do palácio falou: mas cara, se tu não comer a comida do rei, tu ficar fraco, eu vou ser morto. E Daniel falou o seguinte: faz prova comigo. Eu abro mão desse banquete, eu como outro banquete. Daqui 10 dias nós vamos nos ver novamente. E você vai ver como eu vou estar. Porque aquilo que você come define você. Após 10 dias, olha, eu vou ler para você Daniel 1,15, diz assim: passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentaram da comida do rei. Depois disso, o assistente lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros.
Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu especialmente a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. E ao término do período do treinamento ordenado pelo rei, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que qualquer outro naquele reino. A mesa da renúncia, ela é capaz de conferir a você 10 vezes mais graça, sabedoria e favor. E sabe por que às vezes você está 10 vezes mais fraca, 10 vezes mais perdida, 10 vezes pior? Porque você tem se alimentado dos manjares que aparecem para você. Eu digo que tudo começa com a mesa da renúncia, porque é uma mesa que nós precisamos entender. Caminhar com Deus não é só receber, caminhar com Deus é entregar. E a renúncia tem esse poder de estabelecer dentro de nós essa verdade. Gente, quantas mesas eu tive que dizer não. E eu chorava, eu lembro de uma época que eu chorava, vinha no carro chorando, a galera toda ia para um canto. Era muito legal. Eu dizia, Deus, eu quero estar no meio deles, mas eu não te quero lá. Eu quero você comigo aqui. E aquelas mesas de renúncia que eu sentei, estabeleceram a autoridade jamais vista. Estabeleceram a construção de quem eu sou, a minha construção pessoal, e vai estabelecer isso sobre a sua vida. E eu queria falar sobre a segunda mesa. A mesa que nos restaura, a mesa da bondade. Essa mesa, a gente vai se sentir sempre não merecedor dela. A gente sempre vai se sentir, eu não mereço estar nessa mesa. Eu não posso estar nessa mesa. E você já vai me entender por que disso. Por que nós, muitas vezes, não nos sentimos dignos dela. Existia Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. E sabe de uma coisa? Mefibosete, quando ele era pequeno, ele era um bebezinho de colo. Alguém o deixou cair. E ele quebrou os 2 pés nessa queda. Então Mefibosete ficou aleijado. E a Bíblia vai dizer que toda a família de Mefibosete foi morta. Perdeu o reinado. E Mefibosete morava em Lodebar, sozinho, esquecido. E é interessante que Lodebar significa lugar sem pasto, mesa sem comida, lugar sem alimento. Sabe quando nós habitamos em uma terra sem pasto? Sem comida? Quando aquilo que você vive não sustenta aquilo que está no seu coração? Mefibosete, além de ser aleijado, ele vivia numa terra, num lugar sem pasto, sem alimento. E sabe de uma coisa? Davi, quando ele é rei, então, quando ele é levantado rei no lugar de Saul, ele faz uma pergunta que me ensina demais. Ele diz assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Sabe aquelas pessoas que já foram bênção na sua vida e hoje não são mais, porque isso acontece? Sabia disso? Tem pessoas que já foram cruciais na sua vida, importantíssimas. Mas hoje, se elas estiverem incluídas dentro da sua vida, elas vão te atrapalhar. Mas ele faz uma coisa, ele diz assim: mas eu queria, se existir alguém dessa casa para abençoar, eu quero abençoar. Sabe por quê? A gratidão é eterna. A gratidão não tem prazo de validade, a gratidão é eterna. E ele diz: tem alguém que eu possa abençoar? E falaram: tem o filho de Jonathan, Mefibosete, mas ele é paralítico. E aí Davi fala algo para ele que eu acho lindo, diz assim, lá em 2 Samuel 9:7, diz assim: não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonathan, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, e que não vale mais do que um cão morto?
Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dê a ele tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos cultivarão. E fala lá no final: Mefibosete, neto de Saul, comerá sempre à minha mesa. Sabe de uma coisa? Uma coisa aconteceu com Mefibosete, quando ele senta na mesa do rei, na mesa da bondade, da restituição, as deformidades dele não apareciam. É um lugar que não mostra suas deformidades, mas é um lugar que te iguala na mesa do rei, é a mesa que te devolve. A Bíblia diz que Mefibosete foi restituído de tudo aquilo que Deus tinha dado sobre ele, que era dele, mas que foi roubado. Sabe de uma coisa? Eu penso muito sobre isso. Quantas de nós viemos de famílias destruídas? Quantas de nós, os nossos pais não adoraram a Deus, não amaram a Deus? E quantos territórios foram sacados de nós, quantas coisas que eram para nós estarmos desfrutando, inclusive fisicamente falando. E nós não desfrutamos por escolhas erradas da nossa casa. E sabe o que essa mesa faz? Ela te devolve, ela restitui aquilo que é teu por direito. Aquilo que foi saqueado, aquilo que foi roubado. E Deus está falando: ei, não importa se você se sente malejada. Não importa se você não foi cuidada, deixaram você cair, não importa. Porque aqui na minha mesa, aqui na mesa do rei, as suas deformidades não aparecem. E aquilo que você havia perdido, eu restituo tudo. É a mesa da bondade, é a mesa que você vai dizer: mas quem sou eu para sentar na mesa do rei? E ele vai dizer: e por que não você se sentar na minha mesa? E ele está chamando mulheres hoje com esse coração. Você se sente tão indigna. E Deus está falando: não tem a ver com dignidade, tem a ver com o meu amor por você. Tem a ver com o meu convite. Aqui nesse lugar, nessa mesa, suas deformidades não aparecem. E as suas deformidades não impedem de você sentar à mesa desse rei. Na mesa do rei, nós comemos e somos reabastecidos de lugares que eram nossos e foram arrancados. A mesa era de Mefibosete também. A mesa é sua também. Você pode hoje se sentar nessa mesa da bondade do rei. Eu vejo Deus convidando algumas mulheres aqui, falando: ei, eu estou chamando você há algum tempo para essa mesa. Vem para essa mesa. A mesa da minha bondade. A terceira mesa fala de uma mesa que para mim me ensina muito, que é a mesa da estratégia do dia mau. Aquela mesa que é aberta no dia difícil. Essa mesa foi levantada por Esther. Esther, no meio de uma guerra que estoura contra o seu povo, no meio de uma situação tão difícil. A Bíblia diz que ela então abre uma mesa nessa situação. Esther 5 diz assim: no terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada, e quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado. Ele estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual o seu pedido? E eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para os seus servos e disse: digam a Ramã que venha depressa para um banquete como Esther pediu. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Só uma mulher sábia, cheia de Deus, consegue estabelecer uma mesa no meio de uma guerra. Só uma mulher sábia com Deus consegue estabelecer uma mesa no meio da guerra. E como ela sabia que as mesas nos definem, e a mesa define estações e épocas, ela convidou então o rei e o seu inimigo para uma mesa, para um banquete. A Bíblia conta, se você for estudar Esther, que Deus deu estratégias naquela mesa para ela, que desarmaram uma guerra. Existem mesas que Deus está colocando na sua frente, que vão desarmar guerras. Guerras na sua família, relacionamentos rompidos,
casamentos por um fio, situações quebradas, que Deus está falando para você, eu estou abrindo uma mesa, estabelecendo uma mesa na sua frente, te dando estratégias para que você vença as guerras, para que você consiga desarmar guerras e viver a minha vontade. É impressionante como nós vemos essa mesa vindo sobre a vida de Esther e livrando todo um povo. Sabe de uma coisa? Talvez muitas de nós, se entrássemos na presença do rei, a gente ia dizer assim, ó, quando ele dissesse, o que você quer? Porque até metade do meu reino eu vou te dar. Opa! Uau! Metade do reino? Então eu posso deixar todo mundo morrer? Eu posso deixar o reino se acabar, o meu povo? E eu vou ficar com o rei com metade do reino? De novo, a mesa de uma renúncia para montar uma mesa de estratégia. Aquela mulher diz, não, eu não quero metade do reino. Eu quero a vontade do meu Deus. Eu quero estabelecer uma mesa aqui dentro que estabeleça a vontade do meu Deus. Sabe, em momentos de guerra, talvez você vai receber convites tentadores. Pessoas vão tentar te desviar do propósito. Seja decidida no propósito que Deus colocou no seu coração. Estabeleça essa mesa da estratégia que vai curar relacionamentos, que vai trazer paz para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. A quarta mesa que eu queria falar é a mesa da revelação. Essa é a mesa mais linda e é uma mesa que Deus coloca na nossa frente para revelar quem Ele é. Eu lembro que naquela noite, quando eu estava na igreja, a mesa da revelação se abriu sobre mim. E essa mesa da revelação, ela geralmente chega quando a frustração nos abraça. A mesa da revelação sempre vai vir quando nós ficamos frustrados. Quando a frustração no nosso coração, a mesa da revelação chega. E eu queria falar um pouquinho sobre a mesa da revelação e dos discípulos de Emaús. Esses discípulos que estavam tão frustrados. E eu queria ler com vocês, hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia. E é interessante que eles tinham algumas expectativas, os discípulos de Emaús. Eles achavam que Jesus ia reinar sobre Roma. Que Jesus não ia morrer numa cruz, ia ressuscitar. Eles criam que o reino que Deus estava trazendo era um reino terreno. E Deus estava falando o seguinte, ei, aquilo que eu quero fazer é no céu, é eterno. Mas eles pensavam que era algo terreno. E quando Jesus então morre numa cruz, quando Jesus se entrega naquela cruz, eles dizem, era tudo mentira. Nós achávamos que era Ele que ia nos libertar, nós achávamos, sabe quando você não entende a forma de Deus agir? Muitas de nós recebemos palavras proféticas. Deus estabeleceu verdades sobre você, mas você interpretou da forma errada. Você criou dentro da sua mente uma vontade de Deus. E você quis que tudo aquilo que você pensou fosse vontade de Deus se cumprisse. E saiu tudo ao contrário do que você tinha pensado. Já aconteceu isso com você? E você diz, era tudo mentira. Esses discípulos estavam desse jeito. Em Lucas 24:13, diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Jesus é tão maravilhoso, porque Jesus chega para eles e pergunta, o que vocês estão falando? Já sabendo o que eles estavam falando. Eles pararam com o rosto entristecido, tipo assim, hã? Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Eles perguntaram, ei Jesus, você tem Instagram? Você viu o que aconteceu com Jesus? Foi crucificado, nós achávamos, olha só o que eles falam. Aí Jesus se faz, você já se fez? Hã? Você já tirou alguém para R$1? Jesus tira eles para R$1 na cara. Jesus diz assim, ó, que coisas. Às vezes Deus faz pergunta para você revelar.
Ele já sabe a resposta, mas Ele quer que você fale. Aí eles responderam: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes do povo e os líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado, entregado à morte. E no 21 eles dizem: nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Algumas versões dizem: nós achávamos que era ele que ia nos resgatar. E aí eles falaram assim: algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Mulheres sempre têm histórias surpreendentes, não é assim, gente? Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos e disseram que Jesus está vivo. Olha o que eles falaram. Porque Deus sempre vai revelar essas coisas para as mulheres. A mulher vê anjo. A mulher é aquela que vai primeiro. Deus tem levantado as mulheres para isso. E aí, Jesus começa a falar com eles. Então Jesus disse: como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registram nas escrituras. E falou: poxa, mas Jesus não falou isso com vocês. E lá no 28, aproximando-se de Emaús, o destino deles. Engraçado que Jesus foi até o fim da linha com eles. Emaús significa lugar da desistência, frustração, terra de frustração. E Jesus fez com que, olha que lindo, Jesus fez como quem seguia a viagem. Você já fez isso para alguém te convidar para jantar? Não precisa. Não, estou indo para casa, não comi o dia todo. Já deu esse migué em alguém fala: não, senta, vem, come. Não precisa, fulano. Louco para ficar. Você está rindo, mas eu sei que é aquele sorrisinho assim: não, imagina, nunca aconteceu comigo. Jesus fala assim, eles ficam em Emaús, Jesus faz com quem vai seguir viagem. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de ser convidado. Jesus faz que segue viagem. Mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já é tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. De novo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles falam: fica, já está ficando noite. Já está tudo tão difícil, Jesus, fica. E a Bíblia diz: e Jesus foi para casa com eles. E quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. E depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Mas nesse momento ele desapareceu. No momento da mesa, que Jesus parte o pão naquela mesa, os olhos deles se abrem e eles conseguem ver Jesus. Existem mesas que Deus quer que você coma, Ele quer partir o pão, porque Ele quer revelar para você quem Ele é. Os discípulos de Emaús foram ouvindo a palavra todo o caminho, mas não foi a palavra, sabe de uma coisa? Não são as conferências que você vai.
Não são os cultos que você vai, não é aquela grande pregadora que vai pregar, não é aquele grande homem de Deus famoso que vai ministrar, que muitas vezes vai trazer a revelação de quem Jesus é. Mas é quando você na mesa com Ele diz: entra na minha casa. David, no meio dessa frustração toda, entra na minha casa. E quando ele entra e ele senta à mesa e ele parte o pão, você vê um Jesus que você nunca viu. Você conhece um Jesus que você nunca conheceu. E é isso que ele tem feito. E olha que lindo. Gente, esse para mim é um dos versículos mais lindos, capítulos mais lindos da Bíblia. Se vocês quiserem anotar, é Lucas 24, começa do 13. Mas lá no 32, é tão engraçado que quando Jesus desaparece, imagina o susto. Eles olham, é Jesus, e Jesus desaparece. A Bíblia diz assim, que eles disseram um ao outro, no 32, não ardia no nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as Escrituras. Não ardia o nosso coração quando ele falava. E aí ele diz assim, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Essa mesa te reposiciona, essa mesa te faz voltar para lugares que você jamais devia ter saído em Deus. Essa mesa te revela quem Deus é, aquele que entra na tua casa, que não desiste de você. Em todo o caminho da frustração de Emaús, eles estavam saindo de um lugar, Jerusalém, de conquista, de restauração, indo para Emaús. Sabe o que está fazendo? Voltando à velha vida. Quer saber? Não era nada verdade. Não sei se isso já aconteceu com você. Sabe, eu não acredito mais nada. E Jesus começou do lado deles a falar, mas olha só, não está escrito isso? Você já viu que em alguns momentos da sua vida, chega aquela amiga, manda um WhatsApp do nada de um versículo? Eu lembro de um dia que eu estava numa decisão. Olha que forte isso. Eu cheguei de Belo Horizonte aqui e na minha mente, não existia Abapai ainda, não existia nada, há 6 anos atrás. Na minha mente, eu ia abrir uma clínica de estética. Eu já tinha, vocês riem, né? Eu tinha visto a sala, sabe? Ai, vou alugar uma sala, estava tudo pronto na minha mente. E eu, crente que isso ia acontecer. A primeira sala não deu certo, eu falei, oh meu Deus. No inteirinho de uma sala e outra, a minha mãe manda uma mensagem aleatória no meu WhatsApp. Na verdade, ela estava testando o aplicativo da Bíblia. E no meio ela foi testar para enviar, ela mandou para o meu número. E sabe quando uma palavra é flecha? A palavra dizia assim, não despreze o dom que há em ti, a qual foi imposto através de oração. Não seja negligente com aquilo que Deus colocou em você. Era Paulo falando para Timóteo. Porque vai salvar tanto você quanto as pessoas que estarão te ouvindo. E Deus falou comigo, não é clínica não, minha filha. Não é clínica de estética não, eu vou te levantar para restaurar mulheres, para levantar um exército de mulheres nesse mundo, para que elas exalem não uma beleza externa, mas uma beleza que flui de dentro. E era Jesus no caminho de Emaús comigo, não deu certo a sala, né? Olha esse versículo. E aí quando eu me assento à mesa, ele parte o pão, ele parte. Quando você se assenta com Jesus, sabe o que é o pão? É a palavra. Quando você abre a Bíblia, e sabe aquelas palavras que Jesus parte para você? Eu estava falando para eles que existem algumas revelações que é só no partir do pão que Deus dá. Não é você que vai partir o pão, é Ele. Ele vai partir a Bíblia para você e mostrar segredos. Eu estava outro dia tomando banho e meditando num versículo, porque a Bíblia fala em Salmo 1 que nós precisamos meditar na palavra, porque é isso que vai nos lavar, é isso que vai estabelecer verdades dentro de nós. A palavra tem um poder incrível de nos limpar. E eu estava meditando num versículo que nós já vimos em tantos lugares, que é não andeis ansiosos. Eu estava meditando nesse versículo, não andeis ansiosos. E eu repetia para mim mesmo, não andei ansiosos, porque o seu pai já sabe
Não anda ansiosa. Parece que Deus sabia que nos últimos dias nós íamos ser atacados pela ansiedade. Tem gente que já acorda ansiosa. E aquela palavra, não andeis ansiosos, desde pequeno eu escuto. Mas nessa mesa, o Senhor partiu essa palavra para mim. E Deus falou assim comigo, sabe o que significa não andar ansioso? É que quando você estiver ansioso, pare, não ande na sua ansiedade. Não deixe a sua ansiedade movimentar você. Não tome atitudes na ansiedade, não anda ansioso. Anda, fala de direção. Não anda, não caminha na ansiedade. Não deixa ela te guiar. Quando você estiver ansioso, corra para mim. Porque eu sou aquele pai que cuida de tudo que você precisa. Não anda ansiosa, filha, porque andar fala de direção. E se você andar ansiosa, você vai se perder. E esse pão só vem quando Ele reparte. Eu digo, é o Senhor. É o Senhor. Gente, eu parei tudo aquele dia. Eu estava muito ansiosa. Paro tudo, eu não vou caminhar na minha ansiedade, eu não vou dar um passo ansiosa. Eu vou dar uma ordem para a minha alma. Essa mesa é a mesa dos discípulos de Emaús, é a mesa da revelação que nós descobrimos quem Ele é. E a última mesa que eu quero liberar sobre você é a mesa que te discipula, a mesa que te ensina, a mesa diária. É aquela mesa que transforma a sua vida. E eu vou ler, você pode abrir João 12, 1. Abre aí. A mesa que discipula. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que Ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em uma homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu ele, os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. João 12, 1. Essa é a mesa que Deus coloca na nossa frente, que nos discipula e nos ensina. Todos nós precisamos sermos discipulados e aprender com Jesus. A Bíblia diz que Ele é manso e humilde de coração. Sabe, Deus vai abrir uma mesa para você que tem, Lázaro, coisas na sua vida que já foram ressuscitadas. Coisas que são verdadeiros milagres na sua vida. Todos nós temos Lázaros. Aquilo que era para ter morrido, mas ressuscitou. E agora é um grande testemunho do que Deus tem feito. Porque olha que interessante, quando Jesus começou a ser perseguido, a Bíblia diz que eles não queriam matar só Jesus, mas Lázaro também, porque muitos iam a Jesus através de Lázaro. Existem testemunhos que são tão fortes, existem Lázaros ressuscitados que não precisam falar uma palavra, a sua vida de estudo, milagres que nós vivemos. Nessa mesa tem Lázaro. Nessa mesa tem Marta, reposicionada, Marta com o serviço, dons e talentos, aquilo que Deus chamou você para fazer. E nessa mesa tem uma adoração extravagante que é Maria, que quebra o protocolo, que não fica sentada, ela vai para o chão. E ela derrama um frasco de um perfume precioso e caríssimo nos pés de Jesus. Essa é a mesa que nos discipula lá em Betânia, que é o lugar favorito de Jesus. E essa é a sua mesa do café da manhã, quando você pega o seu café sozinha. E você abre essa palavra e diz, Jesus, eu não quero começar o meu dia se não for com o Senhor. Senta aqui, Lázaro. Senta os lugares da minha vida que estão. Eu quero lembrar dos Lázaros, dos lugares que foram ressuscitados. Eu preciso olhar para os lugares meus que foram desenfaixados. Os lugares que foram restituídos. Lugares que eu podia ter perdido, mas não perdi. Porque o Senhor veio, removeu a pedra e com uma palavra ressuscitou. Eu preciso de Marta. Eu preciso saber, Deus. Eu preciso me reposicionar nos lugares que o Senhor me chamou. O serviço. Você já percebeu que quando você ajuda alguém, você se sente melhor? Tem uma sensação inexplicável quando você ajuda alguém? Já percebeu? Que é muito melhor dar do que receber, você percebe isso. É inexplicável, você ficou com menos dinheiro, o seu tempo ficou diminuído, mas a alegria invadiu o seu coração porque você ajudou alguém. É a Marta. A Marta é aquela que tem a alegria de servir. Jesus põe ali, olha filha, eu quero você isso, isso e isso, filha.
Quero que você se envolva nisso. E tem Maria, que é a adoração extravagante. Maria é aquela que se entrega. Nessa mesa existem esses três que estabelecem dentro de nós um equilíbrio perfeito, para que nós possamos viver um evangelho não de aparências, não raso, mas um evangelho de verdade, que nos impulsiona a viver a vida que Deus estabeleceu para nós vivermos. Quando você se assenta nessas mesas, eu duvido, não existe ninguém que fique igual. Quando você se assenta nessas mesas, você é definido pelos lugares que Deus coloca você. Existem mesas estratégicas, voltando para Esther, eu quero falar isso aqui no poder do Espírito, tem muitas mulheres me ouvindo. Existem mulheres que Deus tem levantado como Esther na nossa nação, que vão levantar mesas, que vão desarmar principados e potestades. Nós temos uma grande potestade no nosso Brasil, que é o abuso sexual infantil. Os pedófilos, está vindo muito para fora isso. E às vezes a gente olha uma situação e chora e diz, ai que ruim, que a gente que tem filho, nosso coração se quebra em milhões de pedaços. Mas sabe de uma coisa? Talvez Deus vai levantar uma Esther para estabelecer uma mesa de uma estratégia que vai curar meninas e que vai prevenir, que vai levantar no Brasil uma casa de restauração para isso. São mulheres improváveis como eu e você, que você pensa, eu não, quem sou eu? Pois é, mas é esse tipo de mulher que Deus está procurando. Mulheres que estabelecem mesas para Ele, mulheres que se alimentam daquilo que vem do céu, e você jamais será a mesma. Eu quero te abençoar nessa noite, para que você defina hoje quais as mesas você precisa se assentar. Quais as mesas precisam reconstruir você. Queria que você ficasse de pé, chamar o grupo de louvor.